Fala pessoal da CLCJ, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia nesse formato virtual aqui assistindo pelo YouTube, porque nessa sexta-feira, dia 1º de maio, todos nós da CLCJ estamos participando da Cruzada de Milagres, né? Então nós estamos cultuando lá. Então esse vídeo foi gravado aqui alguns dias antes, para que a gente tenha um momento da nossa palavra aqui da CLCJ. Por isso nós estamos online mais um dia. Semana passada foi assim também, com o Rafinha, e hoje sou eu que estou aqui e eu queria compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que todos nós provavelmente já ouvimos, né? A gente acabou de passar por um momento de Páscoa, que acontece a crucificação, e o nome dessa mensagem é a mensagem da cruz. Todos nós já ouvimos falar, tem um hino da harpa que fala foi na cruz, foi na cruz. Tem muita mensagem, muita palavra, muito vídeo no YouTube falando sobre a mensagem da cruz, mas a verdade é, o que é a mensagem da cruz? De fato, o que aconteceu? Né? E é aí que o evangelho se resume, na verdade. Porque é tão importante o que aconteceu lá, mas muitas vezes a gente olha para a cruz e não entende o que aconteceu. A gente vive a nossa vida como se nada tivesse acontecido na cruz, né? A cruz por si só, a madeira, né, não tem valor nenhum. A gente vai falar sobre isso hoje, mas o que aconteceu naquela cruz, Jesus fez por nós. Essa é a nossa mensagem, a mensagem da nossa salvação. Então vamos começar? Hoje eu vou ler bastante texto aqui da Bíblia, então você acompanha na sua casa, lá do onde você está virtualmente, você está com a Bíblia na mão, você abre a sua Bíblia aí no celular. Eu quero ler a primeira mensagem, a primeira palavra, está em 1 Coríntios 1:18, né? A gente vai ler até o versículo 24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Para os que se perdem são aqueles que não estão com Jesus, né? É uma loucura. O que aconteceu na cruz foi praticamente uma loucura, difícil de compreender à primeira vista. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é o fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, da mensagem da cruz. Porque os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Gente, esse versículo aqui, ele já se explica por si só. Acontece o seguinte, né, algumas versões, lá no primeiro versículo, fala assim, ó, algumas versões falam sobre a mensagem da cruz. Por isso que o texto que eu trouxe aqui fala, certamente a palavra da cruz é loucura, certamente a mensagem da cruz é loucura. Muitos de nós já ouvimos a mensagem da cruz. É loucura por quê? Como assim? Deus veio para a Terra na forma de homem, até os 30 anos. Com 30 anos ele apareceu, fez o ministério, começou o ministério dele, se tornou visível, né, para todos, vamos dizer assim. Com 33 anos, ele se entrega na cruz por nós. Porque o que aconteceu naquela cruz não foi um acidente, não foi Judas. Claro, Judas traiu, aconteceu através da traição de Judas, mas Jesus veio com um propósito aqui. Não foi um acidente, foi uma injustiça. Não foi nada disso. Jesus veio ser crucificado por nós e tomou sobre si todos os pecados. É plano de salvação para todos nós. A mensagem da cruz é a nossa salvação. Quando a gente entende isso, tudo muda. A cruz, como eu falei, em si mesmo, não tem nada de especial. A madeira, né? A cruz, tem algumas, enfim, que põe a mão na cruz, tem um pedaço da cruz de Jesus. Claro, é uma recordação, tá? Mas aquela madeira não tem poder nenhum. A verdade é o que Jesus fez na cruz que tem poder. Né? A gente até costuma ter um ditado popular que fala assim, ó, fulano foge da cruz igual o diabo foge da cruz, que fulano foge disso igual o diabo foge da cruz. Na verdade, o poder não está na cruz.
O poder está na obra realizada na cruz. Foi ali que Jesus venceu Satanás. Foi ali que o Senhor nos salvou. E qual é o poder da mensagem? Que poder é esse? O poder da mensagem da cruz. Que poder é esse? Porque é ela que nos leva a conhecer a verdade. Mas que verdade? Isso que nós vamos falar hoje. Ó, em João 8,32 fala assim, ó, e conhecerão a verdade os libertará. Tem algumas pessoas que distorcem isso, e eu fazia isso também. A verdade liberta, sabe aquelas pessoas que querem ser sinceras demais e tal, a verdade liberta. Não, não, não é a verdade. Conhecerão a verdade e a verdade libertará. O conhecimento da verdade é que liberta. O conhecimento da verdade é que liberta. E a Bíblia fala que a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala isso. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, conhecimento de Jesus, conhecimento da verdade, conhecimento da mensagem da cruz é que nos salva. Eu vou dar um exemplo para a gente entender qual que é a diferença do conhecimento, qual que é a diferença de apenas saber sobre algum assunto. Eu sempre falo que aqui no Brasil a gente tem o privilégio, né, de todos os brasileiros, né? Eu não posso falar todos, porque tem algumas comunidades, né, enfim, indígenas, tal, que não têm acesso à palavra do Senhor. Tem algumas coisas, vou falar todos assim, vou falar nos grandes centros, vamos falar aqui da população brasileira em geral. No nosso país, é possível falar de Jesus em todos os cantos, né? A gente não tem proibição e tal. Todos conheceram a Jesus, vamos dizer assim. Todos já ouviram falar de Jesus. Mas a verdade é, todos conhecem Jesus profundamente? Todos conhecem Jesus profundamente? Eu vou falar uma ilustração aqui para a gente diferenciar o saber o que é do conhecer verdadeiramente. Tem uma história que eu ouvi um pregador contar que eu achei interessantíssima, assim, então eu vou repetir aqui para vocês. Uma mulher muito simples, a história é assim, uma mulher muito simples, trabalhava para a mesma pessoa por muitos anos, né? Ela tinha na parede da casa dela um papel muito bonito, né? Só que aquela mulher não sabia ler. E o que que ela fez? Aí entrou alguém na casa dela e falou assim, essa mulher já muito idosa, doente, e falou assim, que papel é esse? Aí essa mulher respondeu assim, ah, minha patroa deixou esse papel de lembrança para mim. E eu achei bonito e pendurei. Ela colocou o papel lá. Aí a pessoa foi lá e leu o papel. Sabe o que estava escrito naquele papel? Que os bens da patroa dela agora pertenciam a ela. Aquele papel era um testamento. Ou seja, a mulher já idosa, ela tinha uma fortuna pendurada na parede dela, mas agora ela já estava doente, agora ela já estava prestes a morrer e não usufruiu de tudo isso. Se a mulher, aí essa é a parábola, essa é a ilustração. Se a mulher tivesse um entendimento do que estava escrito naquele papel, a vida dela poderia ter sido mudada há anos atrás. Ela foi ter um entendimento no final da vida dela. E é isso que é a mensagem da cruz. Quando a gente tem um entendimento realmente do que foi feito, isso produz um efeito transformador na nossa vida. Por quê? Porque saber que ele morreu na cruz, Jesus, é diferente do que entender o que ele fez naquela cruz. Todos nós sabemos, passou na Páscoa, vídeos, oh, Cristo crucificado, ah, Jesus morreu na cruz. Até para um ateu aqui, ah, Jesus morreu na cruz. Ele fala, Jesus morreu na cruz, porque tem comprovações que Jesus, como homem, viveu nessa terra mesmo, isso ninguém pode negar, né? Até a ciência, até o ateu sabe que isso aconteceu. Agora, entender que era Deus que morreu por nós naquela cruz é totalmente diferente. Quantos de nós, pode até estar assistindo agora, tem esse papel colado na parede, sabe, mas não entende? Lê a Bíblia, mas não entende? Vê o que acontece na cruz, mas não entende o que acontece. O que aconteceu naquela cruz, gente? Todos nós sabemos realmente o que aconteceu naquela cruz. E essa é a mensagem transformadora. Por isso que o Evangelho é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem que ser falada sempre. Sempre. Os ensinamentos de Jesus são importantes, mas sem entendimento do que ele foi feito na cruz não tem valor nenhum. As pessoas não vão ter um papel pendurado na parede sem entender, como aquela senhora, né, da parábola.
Mas aí, o que Jesus fez na cruz? O que ele fez na cruz? Primeiro nós precisamos entender que ele fez um ato de substituição. Era para eu, era para você estar na cruz. Era para nós termos morrido. Ele morreu em nosso lugar. E aí a gente vai começando a entender o que é a mensagem da cruz. Ele foi julgado em nosso lugar. Eu vou ler aqui uma mensagem de Isaías, lá no Antigo Testamento, né, já apontava para o que ia acontecer na cruz. Olha o que Isaías falou. Isaías 53, do versículo 4, a gente vai ler até o 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele, vou ler de novo, peraí. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro e como uma ovelha que adiante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a boca. Gente, esse versículo, esse texto aqui de Isaías 53, 4, 7, depois você lê aí, ele explica o que aconteceu na cruz. Nós tínhamos uma dívida de pecado com Deus. É dívida essa que nasceu em Adão, na desobediência. A desobediência fez com que o pecado caísse sobre nós. E a gente nasce com esse sangue pecaminoso. Quando a gente entende o que ele fez na cruz por nós, tudo muda. É a quitação da dívida dos nossos pecados, ela foi paga. Ele sofreu para que nós fôssemos libertos. Ele foi julgado em nosso lugar, mas libertos do quê? Esse é o entendimento que faz a nossa chave virar. O que a gente foi liberto? Da condenação. Nós somos libertos da morte que nós merecíamos. A mensagem da cruz trata diretamente dos nossos pecados. E é aí que tudo muda. Por quê? Em Colossenses 2,14 fala assim, ó, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Escrita de dívida, a gente tinha uma dívida. Você imagina que você tem um boleto, você comprou um carro, você financiou uma casa, você tem dívidas para pagar, mas imagina uma coisa impagável, impagável. Quando chega no último pagamento, a alegria de você ter pago, né? Agora, você imagina uma dívida que você não tem como pagar. Não tem. Eu te dei esse exemplo de como a alegria de ser pago. Você imagina algo que você não consegue pagar. Bilhões, está devendo bilhões. Você não tem como pagar. E Jesus vem e paga no seu lugar. Como que você ficaria? Uma dívida impagável foi quitada por Jesus. Foi quitada pelo sangue do Cordeiro, sem defeito. Gente, quando a gente peca, a gente fica separado do Senhor. Quando Adão pecou, ele tinha comunhão com o Senhor todo entardecer, né? Muitos já sabem, talvez a quem esteja ouvindo não sabe. Adão e Eva, né, eles tinham um encontro com o Senhor toda virada de dia. O Senhor, imagina o Senhor tete a tete, né? Não estou falando do Senhor, hoje a gente fala do Senhor, mas a gente não vê o Senhor, a gente sabe que ele existe. Né? A gente o verá quando ele voltar. Mas imagina, ele descia e tinha um encontro com Adão e Eva. Só que eles foram lá e desobedeceram. Eles pecaram. Na medida que eles pecaram, a Bíblia diz que eles se afastaram do Senhor, se envergonharam da nudez. São tudo exemplos para assim, você se afasta do Senhor. Eles que se afastaram, não foi o Senhor. E o nosso pecado nos separou de Deus.
Nos separou de Deus. Você imagina que Jesus veio para reconciliar a gente com o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Se a gente não entende o que foi feito na cruz, a gente não vai ao Pai. A gente não entende o que Jesus fez na cruz por nós. Ele reconciliou todos nós com o Senhor. O nosso pecado que nos separava do Senhor. Isaías 59:2, de novo Isaías, ó. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Lá no começo, falando de Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão ter a morte. E eles tiveram a morte, só que a morte espiritual. Só que sabe qual é o problema do pecado? Eles pecaram, tiveram vergonha tal, mas eles não morreram fisicamente. Mas o Senhor falou assim: vocês vão morrer. Porque eles tiveram a morte espiritual. A partir daquele momento, de fato, eles começaram a morrer, é por isso que nós morremos. Mas o pecado nos separa do Senhor, nós temos a morte espiritual. E a obra da cruz, como eu já falei, é a obra da reconciliação. Em Colossenses 1, 19 e 20, eu estou falando muito sobre a Bíblia, estou indo muito aqui para não ficar nas minhas palavras, está tudo na Bíblia, gente. É só a gente ler e pedir para o Espírito Santo trazer a revelação para a gente. Colossenses 1, 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Quando Jesus tomou sobre si os pecados, né, que foi crucificado, tem uma passagem que acontece na cruz, né, que o Senhor está lá crucificado, próximo à morte dele, ele fala assim: Pai, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ele sentiu a aflição de estar separado do Pai. Por quê? Porque o pecado veio sobre ele. Por isso que ele declara: por que me abandonaste? Gente, ele sentiu a aflição de estar separado do Pai. A aflição essa que eu e você temos quando nós não estamos com o Pai. Só que ele foi e derramou o sangue dele por nós, para que a gente tivesse a reconciliação com o Pai. Vocês entendem por que ele falou assim: Pai, Pai, por que me abandonaste? Você imagina o pecado do mundo, do homem que não pecou, veio sobre ele, naquele momento se sentiu o abandono. Quando nós estamos com pecado, antes de o Senhor ter morrido por nós na cruz, e quando nós estamos no pecado, muitos de nós aqui podem estar no pecado, ainda não entenderam a mensagem da cruz, nós estamos separados do Senhor. Gálatas 3:13 diz assim, ó: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele foi julgado em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu Deus, a cruz. Agora eu vou trazer um contexto da época. Ser crucificado para os romanos naquela época era só para os malditos, era para bandidos, era para quem é um criminoso de altíssimo escalão. E Jesus fez isso por nós, gente, porque ele tomou o pecado do mundo para ele. Vocês entendem por que isso aconteceu? Gente, quando eu entendi isso, eu confesso para vocês, assim que eu recebi Jesus na minha vida, no começo da minha caminhada, eu não tinha entendimento profundo. Com o passar do tempo, eu fui entendendo o que aconteceu na cruz. Isso para que Cristo, para que perdão, continuando no versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Gentios somos nós, né? Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gente, vocês entendem que a cruz foi uma troca de condenação? Quando a gente entende isso, foi uma troca de condenação. Quando a gente entende que a gente é pecador, porque muitos de nós podemos até falar: não, mas eu não sou pecador, sou uma boa pessoa, faço coisas boas. Todos nós somos pecadores. Quando a gente fala isso, a gente anula o que foi feito na cruz. A gente tem um quadro pendurado na nossa casa sem entender. Tem um testamento ali que a gente tem acesso à salvação, mas não vai entender. E não... É como aquela mulher. Tudo que Jesus fez na cruz foi para nos justificar, para nos perdoar e pagar pelos nossos pecados. Mas, gente, Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inimigo. Ele venceu. Além de tudo, ele venceu. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Agora, nada, 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 nada na vida com Jesus tem mais valor do que o sangue de Jesus na cruz derramada por nós.
Jesus é suficiente, nada mais. Não acrescenta mais nada, gente. Jesus é suficiente, ele já fez. Jesus é tudo. Nós andamos em vitória porque ele está conosco. E ele é maior que tudo. Se ele morreu na cruz por mim e por você, e nós entendemos o que aconteceu, tudo muda, gente. Nossa, Daniel, mas você está falando, 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 não estou entendendo. Dobra seu joelho depois que você terminar de ouvir esse vídeo aqui. Pede discernimento para o Senhor. Gente, sabe por que eu estou falando da mensagem da cruz? Vou contar para vocês. O Senhor quase que, assim, me, me alertou, falou assim, fala, fala, porque as pessoas parecem que entendem, mas não entendem. Eu não entendia, Daniel, você não entendia. Vou contar um sonho para vocês que eu tive há uma semana atrás. Há uma semana atrás eu estava num ambiente super de trabalho, assim, né? Era como se fosse uma convenção de trabalho. E eu estava num lugar e tinha um não era um púlpito de igreja, era uma plataforma, um palco, assim, vou falar para você entender, não era apresentação, mas só para você entender o que que era ali aquele lugar mais alto, assim, né, como se alguém fosse palestrar e tal. E de repente eu me vi em cima daquilo. Mas não tem poder nada sobre isso, tá? Mas a mensagem é: tinha um monte de areia que você imagina uma duna de areia que saía desse lugar, dessa plataforma, assim, descia, né, do degrau, a mais ou menos 1 metro de altura, e ela atingia como se fosse alguém dando palestra aqui, ela atingia todo mundo, só que ela estava no nível da plataforma, aqui, assim, do degrau. E tinha um monte de cabeça aterrada nessa areia, um monte de cabeça. E uma dessas cabeças era uma mulher, ela olhou para mim e falou assim, antes de ela falar comigo, aí veio como num cenário, alguma coisa, uma cruz aqui, e fincou na areia, uma cruz aqui atrás, uma cruz ficou aqui atrás de mim, né? Não tinha Jesus, mas tinha como se fosse realmente alguém crucificado, era Jesus, mas eu não vi nada disso. Uma cruz, né? Eu sabia que tinha, mas eu não olhei. E a mulher olhou para mim assim: o que que é essa cruz aí atrás? Eu falei: você não sabe o que é a cruz? Ela: o quê? Eu falei: vou te explicar então. A cruz é a nossa salvação. A cruz é onde Jesus morreu por mim e por você, e lá ele lavou todos nós os nossos pecados. Nós merecíamos estar nesse lugar. E eu comecei a falar e aquela mulher começou a chorar. Aí eu acordei. Eu falei: meu Deus, é uma mensagem que já é muito falada, mas assim, de fato, quantas pessoas que olham para a cruz e não entendem o que aconteceu na cruz? Se a gente não entender o que aconteceu na cruz, a gente pode falar que a gente tem fé em Jesus, a gente pode falar que a minha fé é forte, a gente pode achar que o que a gente faz vai agradar a Jesus, mas se a gente não entender o que aconteceu na cruz, pode ser que nós estejamos como essa mulher, soterradas, quase, já não conseguindo mais respirar, mas acreditando que estamos vivos. Se a gente olhar para a cruz e não entender o que ele fez, nós não teremos a salvação. É isso que está escrito na Bíblia. A mensagem da cruz é que nos salva. Se ao olharmos, entendemos, o arrependimento acontece. O arrependido, aquela pessoa que fala, estou arrependido, ela só está arrependida de verdade se ela entender o que aconteceu na cruz. Porque o arrependimento, a gente entende que Jesus morreu na cruz por nós, que nós somos lavados. Ó, eu vou ler um texto aqui, então, João 3, 14, 18. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, quem nele não crê, é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Da mesma forma, gente, que Moisés levantou a serpente no deserto, dizendo assim: se vocês forem picados por uma cobra, olhem para a serpente e vocês vão ser curados. Isso aconteceu com Jesus. Se você olhar para a cruz e crer, você foi salvo. Se você olhar para a cruz e não entender, você está condenado. Todos que olharem para Jesus na cruz e entenderem o que aconteceu, automaticamente o arrependimento
Automaticamente não, mas você é conduzido para o arrependimento. Fala, meu Deus, ele morreu por mim. Você entendeu o que é morrer por você? Significa que eu merecia estar lá. Então, se eu entendi que merecia eu estar lá, eu começo o meu arrependimento. Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de bronze para aquele que fosse picado, olhasse para a serpente, fosse curado. E o que não olhasse não era curado. Isso apontava para Jesus, acontece com a gente. Se ele foi julgado no nosso lugar, era para nós estarmos lá. E se ele morreu por nós fomos perdoados quando nós entendemos e nos arrependemos. Nós não somos mais escravos do pecado. Entender o que aconteceu na cruz vai mudar a minha forma de viver. Eu não mudo para conquistar Jesus. Eu mudo porque eu entendi o que foi feito na cruz, eu me arrependo e agora eu vivo uma vida em agradecimento pelo que ele fez por mim. Você entende que não é sobre a religião que ensina que tem que fazer, fazer, fazer para receber? Já foi feito. Se já foi feito, o que já foi feito? Ele foi julgado em meu lugar. Eu fui salvo porque ele morreu em meu lugar. Ele trocou de papel comigo. Então agora eu vivo uma vida para agradar a ele. Eu vivo em gratidão. Eu vivo em santidade. O que é viver em santidade? A palavra santo significa separado. Então eu vivo em gratidão pelo que ele fez por mim. Porque ele me deu uma nova vida. Uma chance nova. Ele me lavou. Ele me perdoou. Ele resgatou a minha comunhão com o Pai. A Bíblia diz que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo, que apenas uma vez por ano o sacerdote entrava lá e tinha relacionamento com o Pai, com Deus, né? Fazia, enfim, ia lá perdoar, recebeu o perdão pelos pecados de todos, né? O único, a pessoa, o sumo sacerdote entrava lá. O véu que separava o lugar que apenas um homem entrava foi rasgado. Que isso aponta para o quê? Que todos nós agora temos acesso ao Pai. Todos nós fomos perdoados. O que nos dá acesso ao Pai é o perdão dos pecados. É a comunhão, é nos tornar um com o Senhor. Quando nós nos tornamos um com o Senhor, é Cristo em nós. E Cristo em nós significa eu deixar de ser quem eu era. E agora é Ele que vive em mim. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz chama para o arrependimento. Porque não tem como entender a mensagem da cruz se eu não entendi o que o Senhor fez por mim. Não tem como eu dizer que eu caminho com o Senhor se eu não entendi o que Ele fez na cruz por nós. Era para eu e você estar condenado. A morte eterna. A Bíblia fala, ou estão comigo ou não estão comigo. Só existem dois caminhos. A vida eterna ou a morte eterna. Então essa é a mensagem da cruz. Gente, é tão profunda e muda a nossa vida. Quando a mensagem da cruz realmente transforma as nossas vidas, significa que nós entendemos o que ele fez por nós. Quando a mensagem da cruz realmente entra de verdade em nós, nós mudamos a nossa maneira de viver. E não mudamos para agradar ao Senhor e conquistar algo, porque ele já fez. A gente muda para agradar ao Senhor por gratidão. Gente, eu era um pecador. Quando eu entendi o que o Senhor fez por mim, ele perdoou os meus pecados. Ah, mas e as consequências? Consequências muitas vezes vão ficar. Tem consequências que ele, eventualmente, pode, né, nos curar imediatamente, né, doenças, enfim, mas tem consequências que ficam. Tem consequências que ficam. Mas eu sou perdoado, isso tem mais valor que a consequência que ficou. Se você roubou, você ficou preso, a consequência ficou, você ficou preso, perdeu alguns anos de vida. Se você feriu alguém, tem feridas que vão magoar muitas pessoas. Ou, realmente, feridas comigo, mas quando eu entendo o que ele fez na cruz por nós, tudo muda. Sabe uma frase que eu ouvi uma vez? Jesus não chamou a gente para melhorar. Eu não coloco Jesus na minha vidinha. Quando eu acho que Jesus é mais um na minha vida para me abençoar, para me dar, para fazer, né? Eu não entendi a cruz. Jesus chamou a gente para morrer com ele na cruz por nós, como ele morreu por nós. A cruz é um convite para a gente morrer.
morrer para a velha criatura, morrer para o mundo e viver para Deus. Aí a gente entendeu o que aconteceu na cruz. Jesus não chamou a gente para melhorar, ele chamou a gente para morrer. Quando eu morro, eu me arrependo e agora eu vivo uma vida para agradar ao Senhor, sendo um com o Senhor. Quando nos tornamos um, é Cristo em nós. Não é Jesus na minha vidinha. É a vida, é eu vivendo a vida com Ele. A minha vida é dele, os meus problemas são dele, a minha família é dele, o meu emprego é dele, o meu dinheiro é dele, a minha casa é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. E agora eu sei o que ele fez por nós. Porque eu entendi o que foi feito naquela cruz. Era para eu, era para eu estar julgado, condenado. Quantos de nós estamos aterrados na areia, como aquela revelação que o Senhor deu? Quantos de nós? Talvez você que está caminhando com Jesus, né? Vai na igreja, lê a Bíblia, mas ainda não entendeu profundamente o que o Senhor fez na cruz por nós. Se a gente não entendeu, a gente não se arrependeu. E não tem como chegar ao Senhor sem arrependimento. O lugar, o céu é lugar de arrependido. Não é lugar de santinho. Ninguém é santinho. É lugar de gente arrependida. Sem arrependimento não tem reconciliação com o Pai, porque senão o pecado ainda nos domina. Nós somos pecadores, mas o pecado não tem mais o poder sobre a minha vida, porque ele foi lavado com o sangue de Jesus naquela cruz. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para todos nós. Para todos nós. Nós temos que amar a mensagem da cruz. Nós temos que entender a mensagem da cruz. Sem a mensagem da cruz, conhecer sobre Jesus, não muda nada as nossas vidas. Porque não é crer verdadeiramente em Jesus. A gente pode estar vivendo uma vida de aparência. A gente pode estar no maior engano se a gente não entendeu a mensagem da cruz. Ele veio para nos perdoar, porque nós merecíamos a condenação. Nós já estamos perdoados e essa vida agora, nós somos livres. Nós somos livres, livres do pecado. É claro que o pecado vira um tropeço na nossa vida, não vira mais deliberado na nossa vida. Mas tem pecados que é impossível cometer. Possível. Porque eu entendi o que ele fez na cruz por nós. Quando nós entendemos verdadeiramente. Então essa é a mensagem do Senhor para todos nós. Então, que se você compreendeu, dá um amém aqui embaixo, coloca aqui, dá um glória a Deus, põe um foguinho, põe um joinha. E se você não compreendeu, busque o Senhor para que Ele te revele. Nós temos que entender, nós não podemos ter um quadro com testamento na nossa casa e não conseguir compreender. Ainda tá tempo, ainda dá tempo. E a maravilha e a graça de toda essa mensagem é que ela é para todos. Ela não é para os religiosos, ela não é para os santinhos, ela é para todos que buscarem o Senhor de verdade. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem de hoje. Fique com Deus, dá um curtir aqui, compartilha essa mensagem com alguém para edificar a vida de muitos. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e que Jesus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.